que significa uma andorinha tatuada? Ou um cabo na volta do pulso? Marinheiros têm uma longa tradição com as tatuagens e você vai ver nesse vídeo. Esse meu interesse pela história das tatuagens começou porque há tempos eu queria fazer uma. Então, enquanto eu falo sobre como começou essa tradição do mar e os seus significados, vou fazer a minha primeira tatuagem aqui no Balanço. O veleiro onde eu moro, ancorado em algum lugar em Paraty. O que você tá achando de tudo isso? Tô achando legal que quem tá fazendo essa tatu é a minha amiga Angelita. E a gente combinou, ela vai escrever uma frase surpresa pra você nas suas costas. Era segredo. Mas tudo bem. E aí, quais as dificuldades de fazer uma tatuagem na água? Então, vamos ver agora, né? Vamos sentir essas ondas aí como vai estar, mas vai dar tudo certo. Sempre dá. Enquanto isso, estamos fazendo um macarrão aqui, já fiz o molho, tá pronto. Sem glúten para a Aline e aglutinados para nós. Mas a história das tatuagens na Europa, entre os marinheiros, começa muito antes. Em 1991, alpinistas andando na fronteira entre Itália e Áustria acharam um corpo de 5.000 anos, que depois ficou chamado de Ötzi, é bem famoso na internet. E ele tinha 61 tatuagens. O que mostra que a tatuagem na Europa é muito antiga. Mas depois os romanos e os gregos, que não eram muito fãs de tatuagem, usavam a tatuagem para marcar os escravos, teve uma certa quebra nessa tradição, pelo menos no Mediterrâneo. Mas os povos germânicos e os vikings seguiram sempre com a tradição da tatuagem e eram excelentes navegadores. Foram até Islândia, Groenlândia, Canadá. Segundo Ibn Fadlan, que era um viajante árabe, eles tinham desenhos da ponta dos pés até o pescoço. Em muitos lugares a tradição de tatuagens nunca parou. Nas Américas, entre alguns chineses, japoneses, polinésios. Vamos lá. E quando... Ah, tá, porque aqui que tá a tinta que vai, né? Eu tava imaginando se aqui ia ficar invertido. Nossa, você não ia ser tão... Calma. Vamos precisar fazer uma depilation aí. Você Isso aqui tinha não tinha pedido... conversado, a gente tinha falado de tatuagem. Depilar eu já... Você... Antes dessas depilação eu queria pedir desculpa para todos os cidadãos bagenses. Cera quente é só pra mim. É muito... tinha que ser mais humano, né? Essa é a parte mais tranquila de tudo aqui. Relaxa que tá tudo bem. Será que era legal botar uma camiseta escura se sair muito sangue? Espirrado, sabe? Desculpa aí, Tony Ramos. O primeiro registro de tatuagem que eu encontrei entre os europeus ocidentais, assim, depois do Renascimento, foi de William Lithgow, que é um nobre inglês que, quando foi para a Terra Santa, em Jerusalém, ele tatuou uma cruz de Jerusalém, que era uma tradição dos cristãos coptas. Mas isso não teve muito impacto na Europa até o século XVIII, 1700 e pouco, com as navegações do James Cook. Quando os tripulantes tiveram contato com povos da Polinésia, da Ásia em geral ali, e isso deu novos significados à tatuagem e que a gente vai discutir agora. Mas antes de continuar, não esqueça de dar um like, um comentário se tiver alguma dúvida e se inscrever no canal. Ajuda a gente um monte e você sabe quando a gente lança novos vídeos. Não é fácil decidir, mas se você esperar muito tempo para ter certeza de que está certo, não vai fazer nunca. A tatuagem virou uma febre na Europa e você deve pensar, isso era coisa dos marinheiros, ralé e não sei o que lá, mas não era bem assim. Muitos nobres tiveram tatuagens, inclusive suspeita-se que a Rainha Vitória tinha uma tatuagem por causa da ligação forte com a marinha inglesa. E se ela não teve, porque isso não tem provas assim, mas o filho dela, o rei Eduardo VII, com certeza teve uma tatuagem. E muitas mulheres da alta sociedade inglesa tinham tatuagens, que geralmente ficavam escondidas para seus maridos e amantes. E uma delas, que nasceu na era vitoriana, a mãe de Winston Churchill, tinha uma cobra tatuada num dos pulsos, que ela fez quando passou pela Ásia também.
E isso mostra como a tatuagem era uma coisa muito dentro da sociedade inglesa, apesar de às vezes ser coberta ou ser uma coisa bastante íntima. Eu tô bem contente com o desenho, tá tudo certo, mas deve ser impossível a primeira tatuagem se não ficar meio assim, meu. E tem muito sentido as tatuagens terem pegado tanto entre os marinheiros, porque eles não tinham muito espaço para objetos pessoais nos barcos e eles queriam trazer uma lembrança de onde eles tinham passado, porque eram aventuras incríveis. Se hoje pra gente ir pra Polinésia é bastante complicado e cara, você imagina pra eles. Naquela época era, sei lá, parecido com ir à lua, alguma coisa assim. Então era uma lembrança que você podia guardar, ninguém tirava de você, né? E também há relatos de que era importante para eles de um certo misticismo, com certa religião. Havia várias imagens religiosas e muitas superstições também ligadas a esses símbolos na tatuagem. Há uma frase de um autor desconhecido que diz: marinheiros, sob a constante mercê dos elementos, frequentemente sentem a necessidade de imagens religiosas em seus corpos, para acalmarem as forças que causam tempestades e afogamentos tão longe de casa. Média, forte. Bagente. Que cor você quer? Acho que por aí. Vermelha. A cultura náutica é cheia de tradições, rituais. Então, com o tempo, esses símbolos tiveram um outro significado. Alguns viraram uma espécie de currículo do que você tinha feito e outros pedido de proteção para alguns problemas que poderiam acontecer com você, né? Por exemplo, uma âncora. Eu encontrei 2 significados para âncora. Pode representar que você já atravessou o Atlântico, ou ele também era usado por quem era deckhand, na versão em inglês que eu achei, que é contramestre em português. Assim como um dragão era para representar quem já tinha navegado na Ásia. Agora, se o seu dragão fosse dourado, significava que você tinha atravessado a linha internacional de datas, lá no Pacífico. E um navio armado em vela, né, do que chamam em inglês de full rigged ship, né, que seria um clipper, digamos, em português, significava que você tinha passado o Cabo Horn. Eu conheço alguns amigos que poderiam tatuar isso. Uma garota havaiana significava que você já tinha parado no Havaí. E uma estrela em cada lado do peito, uma vermelha e uma verde, como Boreste e Bombordo, né? Significava que você tinha entrado em uma briga de bar e ganhado em um porto estrangeiro. Devia ser fogo encontrar esses caras em casa. Já um casco de tartaruga significava que você tinha atravessado a linha do Equador. E se fosse um casco de tartaruga dourado, significava que você tinha atravessado o Equador justamente no ponto da linha internacional de datas. E se esse casco de tartaruga tivesse asas, significava que você era um aviador que tinha atravessado o Equador em um avião. As palavras hold fast, tatuadas aqui nos dedos, né, nesse lado hold e no outro fast, era uma medida de proteção para você ter mais força para segurar os cabos em uma tempestade ou quando estivesse subindo no mastro. E cada andorinha que você tatuava significavam 5.000 milhas navegadas. Então, quando você ia contratar um marinheiro e você via 3 andorinhas ali, significava que aquele cara tinha 15.000 milhas. Então, ele tinha uma experiência importante. Então, essas tatuagens, elas nem sempre, assim, hoje muita gente pode olhar de uma forma negativa para tatuagens, mas elas tinham uma comunicação importante entre os marinheiros e muitas vezes diziam que aquele marinheiro era bastante experiente, por exemplo. A tatuagem de uma galinha ou um porco, geralmente feita nos pés, garantia que se você naufragasse, você não ia afundar. E esse mito é baseado no fato de que as galinhas e os porcos ficavam em caixas de madeira e quando um navio naufragava, elas flutuavam. Então, geralmente esses bichos sobreviviam. E então, eles achavam que tatuando mesmo em você estaria livre também disso. Isso aconteceria parecido com tatuagens de dobradiças no cotovelo, no joelho, e às vezes com óleo pingando, que era uma maneira de você se precaver para artrite ou coisa assim. E essa tradição é muito, muito antiga, porque
As 61 tatuagens que eu falei do Otzi lá no início do episódio eram em regiões assim, e era provavelmente uma forma de tratar doenças na Idade da Pedra, do Bronze, na verdade. Já um tubarão tatuado garantia que você não ia ser comido por um se caísse na água, mas parece que se você colocar cruzes tatuadas na sola dos pés também daria certo, apesar de deve ser doído tatuar. As tatuagens de marinheiros eram uma tradição tão forte e identificavam tanto os marinheiros que boa parte das tatuagens mais tradicionais, old school, são de motivos náuticos. E o mais famoso desses tatuadores talvez seja Sailor Jerry, que é um cara que nasceu em Nevada, nos Estados Unidos, e realmente foi um marinheiro. Ele serviu na marinha quando tinha 19 anos, ficou um tempo na marinha, depois morou no Havaí, e ele era skipper de uma escuna de 3 mastros, uma veleira escuna, e que fazia passeios pelo Havaí e tal. E ele, cara, foi um cara muito importante para tatuagem. Ele criou agulhas novas que tatuavam com menos dor, conjuntos de agulhas. Usar uma agulha descartável foi algo que ele começou também, um dos primeiros, e o uso de autoclaves para desinfetar o material usado. E ele também criou várias tintas novas, como roxo, por exemplo. Tinha um vizinho dele, que era concorrente de tatuagem, que falou para um cliente que era impossível tatuar roxo, e ele tatuou um cara de roxo e mandou o cara visitar o concorrente dele, e o cara teve ataque de coração porque, enfim, né, não conseguia acreditar que alguém conseguiria fazer isso. Aí depois ele mandou flores pro cara, que eram roxas. Há muito tempo eu queria fazer uma tatuagem e sempre ficava em dúvida que desenho e tal. E aí quando eu fiz 40 anos eu pensei, cara, já tenho 40 anos e já há tanto tempo que eu quero, eu acho que eu decidi e não vou mudar mais isso. A minha mãe, Dona Selma, e que eu tenho muito carinho, muito mesmo, me ajudou tanto em tantos momentos, não está muito contente com essa tatuagem. Mas, mãe, eu te amo, tá bom? Vou fazer essa tatuagem, mas eu sei que você não queria, mas... Pessoal que assiste o Hashtag Sal, dá um abraço aí da Dona Selma. Tá aparecendo o Instagram dela aqui em algum lugar. Te amo muito. Eu vou fazer tatuagem, mas eu sempre vou continuar te amando muito. Vamos começar então. Bora lá. Parado. Quando é que começa? Sério? Começando a dar uma coceirinha. Se eu pagar a academia, segunda-feira eu começo. Aí eu vou ficar muito forte daqui a 6 meses, entendeu? Você acha que vai deformar um pouco isso aqui? Ou... Uau! Mas é sério que vocês vão fazer academia? Não! Pera aí. Não! Acho que não é necessário. Acho que eu tô pegando muito light. Sou macho aqui, também, mas não vamos ficar testando, né? Já me depilei aqui o braço, é uma coisa que... Bom que tá aqui já uma meia hora, já foi uns 3%. Uma coceirinha mais forte aqui. Será que o Wolverine consegue ser tatuado? Porque ele tem um fator de cura na hora, assim que ele vai se curando, né? De repente ele expele a tinta. Adamantio? Mas se a tinta for de adamantio, talvez não. O que significa uma tatuagem? Nada. A não ser que você se importe. Aí ela pode valer muito. Ela dói pra fazer, não vai embora. Mas é justamente por isso que ela marca uma coisa importante. E eu tô fazendo isso pra lembrar de um período que eu não quero que vá embora. Talvez por isso ela seja importante pra mim. Eu fiz essa tatuagem pra marcar meu norte, o meu sul, a minha rota e me manter fiel a ela. Minha ligação ao mar. O marinheiro de verdade precisa de uma tatuagem? É óbvio que não, e de repente de nenhuma outra tradição.
E também nem todo mundo que tem uma tatuagem de marinheiro é um marinheiro de verdade. Pra mim ela vale muito. E ter feito ela ancorado aqui, com pessoas que eu gosto muito, com tanta verdade, é algo que eu não quero que se apague. Então fiz a tatuagem, eu gostei pra caramba, tô bem feliz, falta alguns retoques ainda que tem que fazer daqui a 30 dias. Angelita, super obrigado, você foi demais. Quem quiser tatuar com ela, tem na descrição o contato dela, ela tem um Instagram também, tá tudo lá. E eu tô muito feliz, bacana. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal para saber quando a gente lança novos vídeos. E se você gostou bastante mesmo e te tocou de alguma forma, por favor, ajude a gente lá no Apoia-se. É como a gente mantém o canal e é super importante.